Os irmãos têm a bondade de sentar-se. Este é o meu Deus que moveu a juventude. Esta é a nossa juventude que ministrou o louvor hoje. Graças a Deus. Muita força, muito poder, muita coragem, muita graça. Agora vamos receber o recado do Senhor. E o mensageiro nesta noite é o irmão Valdecir Nambu. Tenha bondade, irmão. Glória a Deus. Tudo bem, irmão? Você está bom? Estenda uma das suas mãos para cá, vamos orar. Pai, obrigado por esta feliz oportunidade de receber o teu recado e te agradecemos pelo teu recado que já colocou no coração do teu servo. Abençoa, dá a ele liberdade do teu espírito, unção, graça, e traz unção também sobre cada mente e coração de cada um de nós, e que as nossas mentes e corações sejam cativos à tua pessoa e à tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz a toda a amada igreja do Senhor Jesus. Hoje, dia 30 de abril, amanhã, dia 1º, pela graça de Deus, eu completo 19 anos de casado. Muito feliz eu estou, né? Dia 1º de maio tem um sabor especial para mim, né? Obrigado, né? E me foi dada a incumbência de trazer a palavra essa noite. E eu estudei bastante, irmãos. Eu confesso que esse assunto que eu vou abordar é um assunto que eu não dominava tanto. Eu tive que me esmerar aqui para conseguir preparar esse sermão. Né? Mas eu não estou falando isso para me vangloriar, longe de mim. É porque é um assunto desafiador, né? Eu não sei qual é o seu perfil de crente. Tem gente que gosta daquela mensagem, né? Geralmente na igreja a gente tem mensagem dos dois João. Você prefere a mensagem do João Batista, que é aquela mensagem cajadada, ou você prefere a mensagem do João, discípulo amado, que é aquela mensagem, filhinhos amados de Deus? É difícil, né? Mas Deus fala de muitas maneiras. E eu oro e peço a Ele desde já que Ele fale com você essa noite. E se você sentir que você está tomando alguma cajadada, receba ela, porque é de Deus. Eu não conheço a tua vida, eu não sei dos seus problemas, né? Mas eu vou falar muitas coisas aqui essa noite, talvez difíceis de ouvir, mas eu peço desde já para você abrir teu coração, sabe? Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ele está aqui, eu garanto para vocês. Eu posso senti-lo, aleluia. Oh, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós estaremos lendo a partir do versículo 44, ok? O tema dessa mensagem é: aonde está o seu tesouro? Todo mundo achou? Estaremos lendo na versão oficial aqui da igreja, Nova Almeida Atualizada, a NAA, Mateus 13, a partir do versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha
e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche seus olhos por um instante, põe a mão no teu coração, simbolizando que você está conectado, que o teu espírito está conectado com o Espírito Santo. Aleluias. Oh Senhor, Deus poderoso, Pai querido, Pai. Senhor, a Tua palavra é que nos edifica, é que nos salva, é que nos conduz à vida eterna. Que por meio, Senhor, oh Deus, dessa mensagem, corações possam ser tocados, vidas alcançadas, pecadores se arrependam e, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado nesse lugar, Pai. Desde já, Senhor, entrego a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pergunte para o irmão que está ao seu lado, aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Não sei se você saberia responder, mas eu tenho certeza que após nós terminarmos essa mensagem aqui, você vai ter a resposta certa, eu te garanto. O que você responderia se fosse perguntado sobre o que é o reino dos céus? Você saberia dizer? Não sei se as pessoas que trabalham com você, se os seus familiares, se o seu vizinho, se o seu colega de escola, ele sabe que você é um cristão? E digo mais, caso ele saiba, você saberia responder para ele o que significa o reino dos céus? Porque essa parábola, ela fala sobre o reino. E nós temos aqui 3 definições sobre o que é o reino. O reino, ele fala sobre, pode pular o próximo, sobre um tesouro, um comerciante, uma rede. Você pode dizer um tesouro, um comerciante, uma rede. Todas essas 3 definições, de acordo com esse texto, com essa parábola, significam o reino dos céus, né? Pode parecer simples, mas não é simples, e nem tão superficial como aparenta essas respostas, né? Aparentemente, o que tem a ver um tesouro com um comerciante, com uma rede? Não tem nada. Parece palavras soltas ao vento, palavras que não têm conexão uma com a outra. Mas quem escreveu isso foi Deus. E Deus faz as coisas loucas desse mundo parecerem para nós edificantes. São palavras sábias, por incrível que pareça, né? Eu tenho um colega meu, ele é lá de Minas, ele trabalha comigo, e ele falou que ele participou de uma quermesse o ano passado, dessas quermesse que tem em junho, e ele diz, né, porque ele sabe que eu sou evangélico, ele falou, cara, você acredita que eu participei de uma quermesse, e lá na quermesse tinha uma barraquinha que vendia artigos religiosos, né, imagens, terços, essas coisas, e tinha um cartaz escrito assim, cruzes em liquidação. E ele achou estranho, né? E ele comentou comigo o que eu achava disso, né? Não sei se ele estava querendo me testar, me provar, ou foi apenas ele querendo conversar, falando uma situação inusitada, né? Cruzes em liquidação, né? Mas aí,
eu preparando essa mensagem, eu me lembrei dessa história, que já tem um tempo que ele falou para mim, né? Que tem muitas igrejas, hoje em dia, ditas evangélicas, tá? Vamos fechar aqui nas evangélicas, vamos deixar as demais igrejas, né? Nem vou falar delas, né? Mas muitas igrejas evangélicas, para crescerem, para atingirem as pessoas, elas têm seguido uma lógica de mercado. Uma lógica, muitas vezes, baseada em padrões humanos, de psicologia, de coaching, de terapias e outras coisas mais, a fim de tentar trazer as pessoas para dentro da igreja, né? São metodologias baseadas em marketing comercial, que visa, o que o marketing comercial ele quer? Ele quer potencializar as vendas para aumentar os lucros. E, desafortunadamente, muitos pastores têm escolhido esse caminho. E eu louvo a Deus, porque graças a Deus aqui não é assim. Glórias ao nome do Senhor, né? Mas tem muitas igrejas que são assim. E o pior, elas oferecem como base desse marketing uma mensagem do evangelho, um evangelho maquiado, um evangelho perfumado, um evangelho que fala sobre você triunfar, de você ser próspero, de você não aceitar isso, não aceitar aquilo, de você determinar para Deus determinada coisa. Igrejas que vendem um evangelho triunfante, mas que não pregam sobre arrependimento, que não falam sobre mudança de vida, que não falam sobre provação, que não falam de tribulação, mas pregam só flores e perfuminho, e isso agrada as pessoas, mas muitas vezes não trazem transformação de vida. E o evangelho é isso, é transformação de vida. Amém, glória a Deus. São igrejas na qual o sacrifício não existe, não tem compromisso, igrejas totalmente descompromissadas. É como uma grande loja de varejo que vende TVs em 24 vezes. Aí você olha, você vê o preço, é caro, mas quando você vê a parcela, você fala, não, cabe no meu bolso, eu vou levar. São igrejas assim, entendeu? Que tem essa estratégia de facilitar o evangelho para você. Só que, na verdade, não sai desse nível, um nível raso. Você não evolui, você não cresce na fé, você permanece do mesmo jeito. Apenas você se sente bem e nada além disso. Tudo muito facilitado. Tudo muito atraente. Só que quando eu leio essa parábola que eu acabei de falar a vocês, eu percebo que Jesus ele tomou muito, mas muito cuidado ao anunciar o reino, para que as pessoas percebessem que ele não estava anunciando algo barato, ele não estava anunciando algo simplista, ele não estava anunciando algo que não custa caro. Pelo contrário, ele diz que o evangelho é como um tesouro de valor incalculável. Aleluia. Não é algo barato, não é algo que está em liquidação, mas algo valioso. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 7, que Jesus, ele é o mais desejado das nações. E nós vemos, através dos evangelhos, que Jesus, de fato, atraía as pessoas e tem atraído até o dia de hoje, aleluia. Porque Jesus era muito carismático. Jesus realizava milagres, e isso atraía as pessoas. Mas enquanto isso, do outro lado da balança, a doutrina de Jesus afastava as pessoas. Parece um paradoxo. Ao mesmo tempo que Jesus atraía,
ele repelia. Vocês sabiam que na Bíblia existem mais versículos de Jesus mandando as pessoas embora do que chamando as pessoas? Jesus convidava as pessoas quando ele pregava: vinde a mim, vinde a mim. Mas ao mesmo tempo, ele levava essas pessoas a refletir sobre o peso de segui-lo, as consequências que teria na vida de quem ousasse seguir a Jesus. Jesus jamais quis que as pessoas tomassem decisões no calor da emoção, no calor do momento, com base na emoção. Às vezes você vem na igreja, até aquele momento do louvor gostoso, você sentindo a presença de Deus, e de repente o pastor faz um apelo, e você naquele momento de empolgação, você aceita Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Só que chega lá fora, você esquece tudo. Por quê? Foi algo momentâneo. Você não refletiu na decisão que você estava tomando. A escolha de seguir Jesus deve ser tomada com razão e com consciência. Sabe por quê? Porque essa escolha vai mudar a tua vida, se ela for verdadeira. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, ele usou duas histórias que estão ali em Lucas, no capítulo 14, eu vou resumir elas, que fala do construtor e do rei. A do construtor, ele diz que um cara, ele antes de construir uma casa, um prédio, ele calcula para ver se o que ele tem, os recursos que estão à mão dele, vai dar para ele concluir aquela obra e não passar vergonha caso ele não consiga. Ou então, a do rei, que fala que antes de ir para a guerra, ele calcula o número de soldados, as armas, os cavalos, antes de ir para a guerra, para que ele não perca a guerra. São decisões que devem ser tomadas com consciência, pesando na balança. Só que parece que muitas vezes a gente toma decisões no reino e nós não pesamos. E sabe o que acontece? Você é uma fraude. Porque você não levou a sério o evangelho. Porque você aceitou Jesus sem pesar o peso que essa escolha ia ter na tua vida. É inquietante ver nessas igrejas ditas comerciais, pastores pregando esse evangelho raso. Eu vejo muito pela TV, esses programas religiosos, você vê uma mensagem, o pastor nem usa a Bíblia. Ele começa contando uma história, ele fala, porque lá na Bíblia diz que Jesus era bom, mas ele não cita os versículos, ele não lê o texto, ele vai só soltando palavras ao vento. Aquele discurso gostoso, aquele discurso cheio de técnicas para te prender a atenção, aquele discurso motivacional, e você motivado por esse discurso, você aceita. Ou não, porque muitas vezes o cara faz o apelo e a pessoa ainda fica, não sei se eu aceito esse Jesus, não sei. Porque se eu aceitar Jesus, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber, vou ter que deixar de jogar meu bilharzinho com os meus amigos ali no boteco. Por que que essa pessoa, ela age dessa maneira? Porque o evangelho que está sendo pregado para ela é um evangelho raso, um evangelho falso, um evangelho que não mostra o poder de Jesus através das suas palavras. Certa vez eu li num para-choque de caminhão, essas frases de caminhão, escrito assim: já tentou de tudo? Tente Jesus. Alguém já viu essa frase em algum lugar? Já tentou de tudo? Vírgula. Tente Jesus.
Na hora que eu vi, eu achei bonita essa frase. Falei, nossa, que legal. Mas depois, pensando, eu falei, não é legal. Não é legal mesmo. Essa frase, ela é ofensiva a Jesus. Sabe por quê? Porque coloca Jesus como o último da fila. Primeiro tenta os médicos, tenta o centro espírita, tenta a benzedeira, tenta a santinha ali, tenta não sei o que lá, tenta fazer um trabalho. Aí se tudo der errado, aí você tenta Jesus. Misericórdia! Misericórdia! Essa é a tal da cruz em liquidação. Você tenta tudo antes. Aí quando não tem mais, vou lá naquela igreja, não custa nada, né? Vai que dá certo. Misericórdia. Foi para esse tipo de ideia que Jesus contou essa parábola que nós acabamos de ler, para fazer um contraponto. Jesus nos falou do reino como algo muito valoroso, como algo de inestimável valor. As duas primeiras parábolas, nós lemos 3 parábolas aqui. A do tesouro no campo, a da pérola e a da rede, ok? As duas primeiro falam sobre entregar tudo, desapegar-se das coisas desse mundo. É por isso que eu tenho uma enorme dificuldade com pessoa que fala, eu não vou na igreja porque eu vou ver o jogo do Corinthians. E pode ser do São Paulo também, que eu sou São Paulino, do Palmeiras ou do Flamengo, enfim. Aonde que está o tesouro dessa pessoa? Trocar algo de muito inestimável valor para ver o Corinthians. O que motiva essas pessoas? Ou então, a pessoa ela vai no show, e lá no show a pessoa grita, pula, bate palma, se empolga, reverencia aquele ator, aquela banda. E aí chega aqui na igreja, na hora do louvor, a pessoa nem bate palma. Fica ali com cara de morto-vivo. O que vem fazer na igreja? Aonde está o seu coração? Qual é a motivação que traz você aqui, nessa noite? Qual é a sua motivação? Ao ler essas parábolas, eu chego a uma conclusão. E essa conclusão é um tapa na minha cara. É um tapa na cara daqueles que pregam para as pessoas. Pode ser pregadores aqui, pode ser você pregando para o seu vizinho. É um tapa na nossa cara essa mensagem, sabe por quê? Porque se as pessoas elas estão mornas, se as pessoas estão indiferentes, se as pessoas estão descompromissadas, é porque eu também tenho falhado para pregar essa mensagem. Porque eu estou tentando pregar muitas vezes uma mensagem rasa, uma mensagem para agradar as pessoas. Qual que era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, raça de víboras. Só que a gente fica rodeando, fica contornando. Isso aqui é você precisa ir na igreja, é bom, vai fazer bem para você. Vai fazer bem. Todos os que pregam a Jesus devem ser extremamente convictos do que está pregando. Sabe por quê? Porque se você não falar convicção, essa mensagem não vai ter poder para tocar aquele coração. Você tem que ser o arauto de Deus, a flecha na mão do arqueiro, para que quando você liberar essa palavra de salvação, toque corações, e pessoas se arrependam, e o coxo ande, o cego veja, o paralítico dê cambalhotas. É por isso que não tem acontecido milagres, porque temos sido fracos para pregar a palavra. Meu Deus do céu,
Todos os que pregam Jesus devem ser convictos, sem negociar o evangelho, algo de inestimável valor. As pessoas que não suportavam essa mensagem iam embora. Jesus mandou Pedro embora. Falou, Pedro chegou para Jesus, Jesus, maneira aí, você está pegando pesado, essa palavra que você está dando é muito forte, maneira aí. O que Jesus falou? Você acha forte? Vai tu com eles então, está forte para você também, aproveita, pega a sua cadeira e vai embora. Jesus não estava preocupado com pessoas que não tinham compromisso. Muitas pessoas seguiam Jesus, mas pouquíssimas permaneciam na presença dele. Cada um de nós deve ser um cristão mais constante e fiel, parar de ser esse cristão intermitente. A maioria dos irmãos aqui sabe, eu trabalho ali na Embraer. Eu trabalho fazendo a parte elétrica do avião. E a pior pane que pode acontecer no avião é a pane intermitente. O que é a pane intermitente? É eu ligar um equipamento eletrônico ali no avião, aí o avião funcionou, ele sobe. Aí está lá no céu, mediante a trepidação, aquele fiozinho que eu coloquei ali, ele escapa. E aí para de funcionar. Aí dá mais uma tremida, aí ele encosta de novo, volta a funcionar. Ora funciona, ora para. Ora funciona, ora para. Se ele parasse de vez, seria mais fácil para a gente localizar pane e consertar. Só que como ele não para, ele fica naquela vai e volta, é dificílimo resolver esse problema. A pane intermitente. E tem crente intermitente. Ora está bem, ora desaparece da igreja. Daqui a pouco está aqui de novo, como se nada tivesse acontecido. Daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco, você olha, nossa, achei até que esse irmão tinha saído da igreja, ele está aqui de volta. Não, nunca saí. O crente intermitente. Quando nós seguimos a Jesus, o próprio apóstolo João, que é o bonzinho, ele escreveu ali em Apocalipse que a gente tem que ser o quente ou morno. Quente ou frio. Porque o morno, o intermitente, o que acontece? Vai ser vomitado. Vai ser vomitado. O que você é como cristão reflete diretamente no seu relacionamento com a igreja. Preste muita atenção nisso. É impossível você declarar ser um cristão se você não tem um compromisso com a igreja, que é o tal da doutrina dos desigrejados que existe hoje em dia. Como se fosse possível você querer ser um crente fora da igreja. Não tem como. Aonde que você vai tomar ceia? Aonde que você vai batizar o teu filho? Aonde que você vai se casar? Vai ser pela internet? Eu não conheço o batismo pela internet. Eu não conheço o casamento pela internet. Você precisa da igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E se você faz parte do corpo, se você é noiva, você tem que estar aqui. Não tem essa de adorar Jesus de casa. Não existe. A igreja é a noiva de Cristo. Estamos inseridos aqui nesse contexto. Agora, como nós queremos ter compromisso com Deus, se nós não temos nem compromisso em frequentar os cultos da igreja? Fica difícil. Fica difícil. Eu só falto aqui no culto de domingo por algumas razões. Se eu estiver doente, se eu estiver trabalhando, ou se eu estiver visitando a minha mãe lá em São Paulo. Caso contrário, eu vou estar aqui domingo. Mas eu vejo alguns irmãos assim, se faz sol, se o dia está ensolarado, opa, vamos aproveitar que está sol, vamos para a praia. Vamos para a praia. Se está frio, não vamos para a igreja porque eu pegar friagem e depois ficar doente, vou ficar em casa. Se está chovendo, então é a desculpa perfeita, né? Não, está chovendo, vamos ficar hoje, esquece a igreja. Vamos ficar aqui que está chovendo, né? A culpa é sempre do clima. Ou então,
Tem alguns irmãos que gostam de marcar o compromisso sempre no domingo, né? Aquele churrasco com os amigos no domingo, chama a família inteira para ir em casa no domingo, né? Principalmente, se é tudo crente, tudo bem, porque o crente sabe que ele tem um compromisso, então tranquilo. Mas geralmente não é tudo crente. Aí acha de fazer o domingo o dia de socializar. Só que a Bíblia diz que domingo é o dia do Senhor. É dia de estar aqui na casa do Senhor. Irmãos, eu vejo aqui no Brasil, não vou falar aqui na nossa igreja, mas eu vejo em muitas igrejas, a irmã fica grávida, para de vir na igreja. Aí só volta quando o nenê já está quase andando. Irmãos, misericórdia, para a honra e glória do Senhor Jesus, meu filho Paulinho nasceu numa terça-feira. No sábado, no culto de sábado da igreja, nós já estávamos lá. Meu filho, desde a primeira semana de vida, ele está na igreja, e tem sido até hoje. Eu não entendo esse negócio. Ora pedindo a Deus um filho, aí quando vem o filho, aí para de estar na presença do Senhor. Irmãos, misericórdia, não estou censurando ninguém, por favor, não conheço a vida de ninguém. Só estou levantando aqui motivos que te impedem de estar na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos de gente convertida de verdade, de uma igreja apaixonada por Jesus. Tão apaixonada, como aqueles soldados. Eu tenho feito a minha devocional. Essa semana eu estava lendo ali em João 7, Jesus pregava no templo, e a mensagem de Jesus era tão cativante, que as pessoas iam e ouviam, e eram transformadas, mas os fariseus, os religiosos, se incomodaram com aquela mensagem, e mandaram os guardas para prender Jesus. Só que os guardas chegaram lá, eles não fizeram nada, porque eles ficaram atraídos por aquela mensagem, e quando voltaram para os religiosos, perguntaram: cadê o Jesus? Por que você não prendeu? Aí sabe o que eles responderam? Nunca ninguém falou como aquele homem. Nunca. Precisamos de uma igreja apaixonada por Jesus. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem apaixonante. Oh Senhor, nunca ninguém falou como Jesus. Os evangelhos intitulam Jesus como sendo o Filho do homem, aquele que desceu dos céus, mas encarnou, se fez homem, para se identificar como cada um de nós, se fez semelhante a nós. Jesus, ele não veio para a terra com poderes especiais, ele não veio para a terra com privilégios especiais, muito pelo contrário. Filipenses diz que ele abriu mão da sua glória e se esvaziou, e como servo viveu e serviu a todos. Ele se fez semelhante a nós. Jesus era odiado pelos judeus, sabe por quê? Porque eles tinham o monopólio da religião. E Jesus veio a esse mundo e quebrou esse monopólio. Foi uma mensagem inclusiva. Ele incluiu os gentios também nessa mensagem, da qual faz parte eu e você. Foi uma mensagem inclusiva, abraçando as pessoas. Jesus não era religioso. Jesus amava o ser humano, as pessoas. Elas estavam acima dos sacrifícios religiosos. Jesus, ele não tinha preocupações religiosas. Jesus, ele tinha uma preocupação com a vida humana. A sua mensagem falava isso. Ele dizia que a mansidão triunfa sobre a violência. Ele dizia que o perdão destrói o ódio. Ele ensinava que a singeleza de um coração é maior do que a soberba. Ele revelou o Pai a nós, porque ele falava: quem me vê, vê ao Pai. Ele nos mostrou que nessa conexão, através dele, nós encontramos vida, e vida em abundância. Esse Jesus, ele é a rosa de Saron.
Ele é o lírio dos vales. Ele é a pedra que os caras rejeitaram. Esse é o Jesus que a gente segue. Abra teu coração. Ele é a fonte de água viva. A primeira parte dessa mensagem diz sobre um tesouro. Pode apertar mais uma vez aí o slide. Sobre um tesouro escondido. Tá? Vamos voltar para o texto aqui de Mateus 13. O versículo 44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, em que um homem achou e escondeu. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Meus irmãos, na época de Jesus não havia bancos como existe hoje em dia. Não havia. Havia banqueiros. A Bíblia diz que havia banqueiros, que é diferente de banco. O banqueiro era aquele cara que ele emprestava dinheiro, ele pegava o seu dinheiro, investia tal, mas não tinha o banco propriamente dito. E era muito comum, nos tempos bíblicos, se enterrar o dinheiro. Enterrar aquele dinheirinho a mais que você tinha, que você poupava, você enterrava na terra. É por causa disso que tem muitos textos bíblicos que falam sobre esconder na terra. E essa parábola, ela enfatiza que o reino, o versículo 44, o reino dos céus é semelhante ao quê? A sua Bíblia fala isso aí, tesouro? O reino é semelhante a um tesouro. Ora, quem encontra Jesus, encontra o maior de todos os tesouros. Sabe por quê? Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Eu sou a porta. Ninguém chega ao céu se não passar por mim. Eu sou o caminho estreito. Ninguém chega ao céu se não for por meio de mim. Jesus é a chave. Jesus é o meio para você alcançar esse tesouro. E a Bíblia diz que esse tesouro, ele está escondido em um campo. O campo, ele tipifica o mundo em que vivemos. O campo também, ele indica lavoura, que é o local onde nós colhemos aquilo que nós semeamos. E diz que esse tesouro está no campo. Esse tesouro, ele está no campo, escondido em algum lugar. O campo é a tua vida. O campo é a tua lavoura. O campo é aonde você semeia. Mas aí, de repente, você dá um tropicão. O que é isso aqui? E você cavuca e acha um tesouro. E você vê que é um tesouro valioso. Só que aquele campo que você está não te pertence. Aí você sabe que você não pode tirar aquele tesouro daquele campo porque ele não é teu. Aí a parábola ensina que o homem, ele vai, vende tudo o que ele tem para comprar aquele campo, para poder ter o tesouro para ele. É no campo que nós deixamos os nossos tesouros pessoais. A Bíblia diz que esse homem, ele vendeu tudo para poder adquirir aquele campo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Ele deixou naquele campo toda a riqueza que ele tinha. Por quê? Porque o tesouro que ele encontrou valia infinitamente mais do que tudo que ele possuía. Mas eu quero deixar algo bem claro, tá? A salvação, ela não é comprada com a sua riqueza. A salvação não é comprada com os seus bens. O texto não está falando de você comprar a salvação, mas está falando de renúncia.
de você entregar tudo para poder seguir a Jesus. É como o jovem rico que chegou para Jesus: bom mestre, o que preciso fazer eu para herdar a vida eterna? E Jesus responde para aquele rapaz: segue os mandamentos, meu filho. E ele responde: Senhor, mas eu tenho observado isso desde jovem. E aí Jesus olha a ele e fala: você quer me seguir? Então vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Perceba que Jesus não pede o dinheiro para ele. Ele quer que ele venha nu, que ele venha despojado, que ele venha sem nada que o atrapalhe. Esse homem que estava nesse campo, quando ele encontra esse tesouro, ele se desfaz de tudo que atrapalha ele de seguir esse tesouro. A salvação, ela é pela graça de Deus. Efésios 2:8 diz: porque vocês são salvos, mediante a fé, e isso não é de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não compra a salvação, você a recebe gratuitamente. Mas para você poder servir esse Jesus do jeito que Ele quer que você sirva, você não pode ter coisas que te embaraçem diante dEle. Quero fazer um adendo aqui: Jesus não está falando de você ser pobre e miserável para seguir Ele. Não se trata disso o texto. Mas de você estar apegado às riquezas, ao conforto que a riqueza te proporciona. Por quê? Porque isso vai fazer com que você deposite a tua fé na tua riqueza, e você não deposite a tua fé no verdadeiro tesouro, Jesus. A própria Bíblia fala: não tem como você seguir a dois senhores. Ou você segue a Deus, ou você segue a Mamon, as riquezas. Não tem como. E esse texto não está pregando contra você ser rico, contra você ser próspero. Não é isso, pelo amor de Deus, que eu estou dizendo. Mas sobre o amor ao dinheiro. Jesus sabe que você não pode servir a dois senhores. A salvação, ela é 100% mérito de Deus. Ela não é mérito do homem. É Jesus quem paga o preço. A parábola diz respeito ao homem entender o valor inestimável que o reino possui. Para você se apropriar desse tesouro, primeiro o teu coração tem que se desprender dos tesouros dessa terra. Senão você vai ser esse crente intermitente. Porque sempre você vai estar dividido entre a igreja e os seus afazeres pessoais, que você tem. Então toda hora eu vou estar passeando, toda hora eu vou estar confraternizando com os amigos, toda hora eu vou vendo um carro novo, toda hora eu vou estar indo para a praia, lá na minha casa de praia, tem que aproveitar, afinal eu comprei. Aí você sempre vai ter a sua vida dividida entre dois senhores. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é meia boca. Não é meia boca, é para valer. É para valer. A segunda parte da parábola fala sobre um comerciante de pérolas. Próximo slide. Sobre um comerciante de pérolas, né? O versículo 45 diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. A pérola, todo mundo já viu uma pérola na vida?
Eu já vi, só que eu não sei se era verdadeiro ou se era bijuteria, mas eu já vi. É tipo uma bolinha de gude assim, né? Meia prateada, né? Branca, perolizada, enfim, né? A pérola preciosa é uma pedra preciosa que ela é encontrada no mar. E quem produz a pérola são as ostras, né? Ela nasce no interior da ostra. Mas o que leva a ostra a produzir a pérola? Todo mundo sabe que a ostra é um ser vivo, ela não é um ser, né? É um ser vivo, é um organismo do mar. E ela abre e fecha. E quando adentra nela algum corpo estranho, alguma bactéria, alguma pedrinha, algum animal microscópico, alguma coisa estranha, ela, para se proteger, ela como cria uma capa em torno desse objeto, para ela se proteger daquela irritação que aquele corpo começa a produzir nela. E a partir dessa proteção que ela faz em torno desse corpo, começa ali a se formar a pérola. E esse ciclo demora em torno de 3 anos para se formar uma pérola, né? É interessantíssimo essa analogia, em como Jesus usa a figura da pérola, né? E a pérola lá da onde? Na ostra. E a ostra vive aonde? No rio? Não. A ostra vive no mar. E o que o mar significa na Bíblia? Nós lemos ali em Apocalipse 17:15 o seguinte texto: o anjo disse ainda: as águas que você viu, aonde a prostituta está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o mar simboliza as nações da terra, as pessoas de toda raça, credo e tipo que existe no mundo, está simbolizada através do mar, né? Ou seja, essa pérola, ela está onde? Ela está no meio das multidões. E o homem que encontra, diz que ele está à procura dessa pérola. Aleluia, aleluia. Leia de novo o texto, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Ou seja, esse comerciante, ao contrário da parábola anterior, que o cara achou porventura aquele tesouro, aqui diz que esse homem, ele está à procura dessa pérola. Na parábola anterior, a ênfase, quando diz o reino é semelhante a um tesouro. Nessa, diz o que? O reino é semelhante a um comerciante, a um homem que procura pérolas. Mudou o enfoque, vocês perceberam? Na primeira, o reino é semelhante a um tesouro. Agora está falando o quê? O reino é semelhante a um homem que procura pérolas. Esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus. Aleluia. Aleluia. Na anterior, o reino é o tesouro encontrado no campo, na qual o pecador, eu e você, se desfaz de tudo para poder comprar aquele tesouro. Aqui, quem se desfaz de tudo é o comerciante. Ele diz que ele está à procura de pérolas preciosas, e quando ele encontra essas pérolas, ele vende tudo o que ele tem para poder te comprar, porque você é uma pérola preciosa para Jesus. Ele se desfez da sua glória, ele se esvaziou, ele entregou tudo, e ele veio como homem, e como homem ele habitou entre nós.
livro de Isaías diz que nele não víamos parecer nem formosura. Ele veio como homem, tudo que ele tinha, ele abriu mão para poder viver como um de nós, para poder comprar essa pérola preciosa que é a tua vida, meu irmão. A tua vida, ela é preciosa para Deus. Foi por causa disso que ele suportou todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação como homem. Vocês conseguem entender isso? Quando ele tomava uma chicoteada, não vinha Deus e amenizava a dor dele. Ele continua sentindo como se fosse eu e você. Quando ele tomava um tapa na cara, doía como se fosse eu e você. Não tinha uma proteção especial que aliviava. Ele se fez como um de nós. Ele não precisava passar por isso. Mas ele estava à procura sua. João 4, versículo 23 diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses a quem o Pai procura. Ele está à procura dessas pérolas. Lucas 15 conta a parábola da 100ª ovelha, que ele se deixa as 99 para ir em busca dessa que se perdeu. Ele procura a ovelha perdida, porque sabe que é uma pérola de valor inestimável. Jesus é o reino nessa segunda parábola. E nessa terceira, diz que qual é o reino? Qual é o reino? Pode pular para mim? Mais uma, fala que é uma rede, né? O versículo 47 diz: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar, né? Nessa última parte da parábola, vamos para uma explicação mais explícita. Afinal, essa última parte, o próprio Senhor Jesus interpreta a parábola para nós. E essa terceira parte, ela não fala do tempo presente, ela fala do futuro, ela aponta para o amanhã. É um tempo aonde as decisões tomadas na parábola anterior vai refletir. Porque a parábola do tesouro fala da sua responsabilidade em valorizar aquele tesouro que você encontrou. A parábola da pérola fala de Jesus que pagou um alto preço por essa pérola que é você. E agora na parábola 3, fala que a rede significa a colheita dos últimos dias, aonde vai ser pesado os santos dos impuros, os remidos dos ímpios. Porque vai ter essa lavoura, vai ter essa colheita. Assim como na parábola do joio e do trigo. Perceba que na parábola do joio e do trigo há dois grupos de pessoas. Aqueles que são trigo e os que são joio. E os dois crescem juntos. E o agricultor não separa o joio do trigo, ele mantém juntos. Só que aí chega o dia da colheita, ele fala, pega o joio e lança no fogo. E o trigo faz o quê? Vou levar para o celeiro do meu pai. Tem a parábola das 10 virgens, que fala que havia 5 nécias, tolas, e 5 prudentes. Aí chegou no dia do casamento, o que aconteceu? As 5 foram deixadas para trás, e 5 foram levadas para as bodas do cordeiro. Sempre há 2 grupos de pessoas, a pergunta é, em quais desse grupo você vai estar naquele dia? E aqui está explícito isso. Jesus, ele diz que haverá, no versículo 49, assim será no fim dos tempos, os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes, né?
É igualzinho aquela outra parábola que Jesus fala dos bodes e dos cabritos. Ou melhor, dos bodes e das ovelhas, né? Bode e cabrito é a mesma coisa. Acho que é, né? Pelo menos é isso que fala. Não sou fazendeiro. Mas diz que os cabritos ficarão à sua esquerda e as ovelhas à direita. Isso até o último dia. E no último dia vai ter feito a separação. Qual grupo você vai estar? No grupo que atribuiu valor ao tesouro que você encontrou? Ou no grupo que ficou dividido o teu coração? Você até aceitou Jesus, você até vinha na igreja, você até entregou o dízimo, mas você nunca se envolveu de verdade, você nunca assumiu um compromisso fiel e verdadeiro com Jesus. Qual grupo você vai estar? A rede dessa parábola simboliza essa colheita final, na qual os pescadores, que são os anjos, estarão encarregados de separar os peixes bons dos peixes ruins. E esses peixes foram tirados da onde? Do mar. Eu já falei o que o mar significa. O mar significa toda a tribo, raça, de todas as nações, a qual nós estamos inseridos. As escolhas nessa época já vão ter sido feitas. Aí vai ser tarde para você tomar alguma decisão. Não vai ter mais tempo. O tempo é hoje. Hoje é dia de decisão. Hoje Deus te trouxe para o vale da decisão. Hoje é o dia de aceitar ao Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 20, diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Aonde você tem guardado o teu coração? Porque a Bíblia diz: aonde estará o teu coração, ali também estará o seu tesouro. O seu tesouro está nos céus? O seu tesouro está ali bem alicerçado com Jesus? Ou você está preso aos prazeres desse mundo? Ou você está preso à falta de compromisso? Ou você está preso ao comodismo dos dias atuais? Ou você está preso à religiosidade que não te leva a lugar nenhum? Aonde está o teu coração? Fique de pé em nome de Jesus. Essa série de parábolas que nós acabamos de ler, ensinadas pelo Senhor, ela tem sempre o mesmo objetivo. Ela fala do reino, com o intuito de alertar a nós sobre a importância de levar a sério o nosso compromisso com Jesus. Porque nós estamos falando de um tesouro incalculável, de um tesouro imensurável, de um tesouro de inestimável valor. É impossível precificar esse tesouro, porque ele foi comprado com o sangue de Jesus. Aleluia. E ele é oferecido a nós gratuitamente. E nós, o que temos preparado para ele? Aonde está o nosso tesouro? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Pai querido. Senhor, eu sei que essa mensagem não é uma mensagem fácil de ser ouvida, Pai. Mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que os meus irmãos, eles são ovelhas. Eu estou pregando para ovelhas, não estou pregando para cabritos, eu tenho certeza disso, Pai. E eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Deus, fale com cada um, Pai. Pai, fala, Senhor, e conscientiza cada um da importância, Senhor, ó Deus, do compromisso contigo, do valor, Senhor, que há, ó Deus, em encontrar a salvação, em ter Jesus como amigo fiel, companheiro, em ter o céu como morada eterna. Pai, em nome de Jesus, reaviva, Pai, em nossos corações a chama do primeiro amor, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos ser consumidos, Pai, ó Deus, pelos compromissos mundanos, pelas muitas atribulações do nosso dia a dia, mas que possamos, Senhor, ó Deus, guardar esse tesouro no lugar de honra em nossa vida, Pai, reverenciando ele diariamente, Pai, tendo tempo contigo nas devocionais, nas orações, nos compromissos dominicais,
Pai. Ó Deus, em todas as áreas que nós possamos levar a sério, Pai. Ó Deus, esse compromisso contigo, Pai. Ó Deus, porque nós queremos ser como aquele homem que encontrou o tesouro e que vendeu tudo o que tinha e comprou ele, e ele ficou muito feliz com isso, Pai, porque sabemos que o Senhor já nos encontrou como pérolas, aleluia, oh aleluia, que somos preciosos para Ti, Senhor, que cada vida é preciosa para Ti, Pai. Ó Deus, ainda, Senhor, que nós sejamos, Pai, tão pequenos, tão fracos, tão débeis, Pai, mas o Senhor nos atribui valor que ninguém atribui a não ser Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque naquele dia da colheita, Pai, naquele dia final, nós queremos estar à sua direita, Pai. Nós queremos ser como aquelas virgens prudentes, que guardaram o azeite, que estavam preparadas para o noivo, Pai. Ensina-nos, Pai, a sermos essas pessoas, Pai, compromissadas, Pai, contigo, com a Tua palavra e com a Tua igreja, Pai. Oh Deus, move corações, toca em vidas, Pai, e seja o Teu nome exaltado através de cada um dos que ouviram essa mensagem, Pai. Eu Te glorifico e Te agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus, amém. Os irmãos tenham a bondade de se assentar. Pastor Cláudio. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Amém, glória a Deus. Feijoada suculenta, né, irmãos? Olha, não deixa intoxicar, mas deixa o Espírito Santo agir com os nutrientes para nos despertar. Amém? A palavra do Senhor às vezes nos tira da zona de conforto, né? Estamos muito acomodados, precisamos da sua bênção, de amor, de mexer conosco. Agora nós queremos orar pelos irmãos enfermos, aqueles que estão enfermos. Aqui em casa, nós vamos estar orando. Fique de pé e nós já vamos encerrar. Os pastores vão estar orando, os líderes vão estar orando e também ungindo com óleo. Se você está enfermo, pode vir. Se você tem também um parente, um amigo que está enfermo, precisando de oração, seja enfermidade física, emocional, espiritual, seja pecado, seja relacionamentos, Deus é poderoso para trazer a cura, trazer a libertação. Então, todos nós vamos estar orando, intercedendo por esses queridos que estão aqui sendo ministrados em nome de Jesus. Pai, te adoramos, agradecidos, porque todo o poder está nas Tuas mãos, e o Senhor levou sobre si ali na cruz os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os Teus ombros, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, isso não é uma quimera, isso não é um argumento, não é uma filosofia, não é um pensamento positivo, mas é algo que o Senhor realizou, aleluia, a nosso favor, a favor de toda a humanidade. E nós tomamos pela fé esta bênção ministrada ali na cruz, em favor dos nossos queridos e amados irmãos que estão aqui passando por dificuldades. Lembramos a irmã Cássia, restaura completamente a tua filha, fortalece o seu físico, abençoa também a irmã Doroti, fortalece a tua serva, a fé, o ânimo, abençoa o pastor Enéas, abençoa também a irmã Helena, toma nas tuas mãos, abençoa também a irmã Ângela, todos os procedimentos médicos a estas queridas irmãs, e também aos irmãos Valberto e Godoy, que o Senhor opere poderosamente nas suas vidas, de tal modo que estas enfermidades sejam resgatadas pelo poder da graça curadora do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando outras lutas, dificuldades de relacionamentos, dificuldades outras de recursos financeiros. Opera com o teu poder e graça, Senhor.
Em nome de Jesus, te adoramos agradecidos. Amém. Lhes desejo uma semana feliz e abençoada, cheia da presença do Senhor. Não esqueça de alimentar o seu espírito. O nosso espírito só é alimentado por Deus, pela sua palavra e pela oração. Amém? Leia a Bíblia. E busque o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Obrigado, Pai, por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela comunhão tão rica, tão preciosa, edificante. Quando nós olhamos nos olhos uns aos outros, podemos ver a Tua graça, Teu amor, Tua consolação. Obrigado também pelos cânticos, pela adoração, louvor. Obrigado pela Tua palavra que é viva, poderosa, e ajuda-nos a vivê-la de tal modo que estejamos em crédito e o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos a olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé. Agora, guarda-nos quando retornamos aos nossos lares, livra-nos de todo o mal. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e conosco permaneçam até a volta do Senhor Jesus Cristo. E agora dizemos uma última comunicação. A irmã Madá, ela convida as irmãs para terça-feira às 14 horas à tarde da bênção. Venha estar com as irmãs, venha orar, venha buscar a Deus, enquanto se pode achar. Deus abençoe, uma noite feliz e abençoada e um bom feriado.